Muito bem, pessoal. Começando aqui o 20º dia da Copa do Mundo. Aliás, terminando o 20º dia da Copa do Mundo, começando aqui o 20º CV Connect. Gente, é o seguinte: o futebol agradece a Argentina, porque em dado momento hoje, nós estávamos tendo uma semifinal de Holanda e Croácia. É, assim, com todo respeito aos croatas, aos holandeses e tal, mas seria uma semifinal da morte do futebol, porque são dois times que abnegam o jogo de forma vexatória, no meu entendimento. É inaceitável o que a Croácia fez hoje contra a seleção brasileira e é inaceitável o que a Holanda fez hoje contra a Argentina. Não é, isso não é futebol. Isso não é futebol. Vamos começar pela Croácia, Brasil-Croácia, classificação da Croácia nos pênaltis. A gente pode dizer que foi um resultado justo, um empate durante os 90 minutos? Pode. Por quê? Porque a Croácia foi melhor no primeiro tempo, isso a gente tem que falar, mas no segundo tempo ela simplesmente esqueceu de jogar. Só ficou lá atrás. Só ficou lá atrás, tirando bola, batendo, é, com a conivência da arbitragem também. Aliás, que arbitragem ruim, o senhor Michael Oliver. Tudo bem, a arbitragem não tem muita interferência, mas aquilo não ser pênalti tá de brincadeira. Aquela aquela bola que bateu na mão não ser pênalti tá de brincadeira. O VAR, a arbitragem foram coniventes, sim, com a seleção croata. Não estou aqui chorando a derrota da seleção brasileira, não. Eu estou aqui dizendo que o que você que está aí do outro lado está sentindo também. Uma vergonha foi essa passagem da Croácia. Literal, porque a seleção brasileira jogou melhor, propôs o jogo. eh, no segundo tempo, no primeiro tempo, não. No primeiro tempo, a seleção brasileira se perdeu um pouco no tipo de jogo croata. Tudo bem que é uma seleção mais rodada, mais velha e tal, mas tem condição de fazer mais. Tem condição de fazer mais. E outra, no segundo tempo, a seleção croata se propôs a bater na seleção brasileira. Vários jogadores da seleção brasileira se machucaram, inclusive o Neymar, por exemplo, de novo se machucou, mas ficou no campo Danilo, até o fim, até o fim. Então, assim, e a arbitragem simplesmente falta da Croácia, não dava, não dava falta. Falta da Croácia não dava. Logo na sequência, uma falta da seleção brasileira do mesmo tipo dava, né? Dava o cartão amarelo para a seleção brasileira, não dava para a seleção da Croácia, que era o mesmo tipo de falta, às vezes até mais violentas. Então, peraí, calma. A conta da derrota passa também pela arbitragem. Que se a arbitragem tivesse punido mais os jogadores da Croácia, talvez nós estivéssemos falando aqui de outra coisa, né? Na prorrogação, obviamente, a seleção brasileira foi muito superior à seleção da Croácia. E pela prorrogação merecia ganhar, merecia passar. Mas houve aquele golaço do Neymar, evidentemente, e houve também aquela desatenção que ocorre no futebol. Ocorre no futebol aquilo ali. A bola desviada, o único chute da Croácia no gol da seleção brasileira foi aos 117 minutos de jogo. Não dá. Aí, obviamente, a mentalidade da seleção brasileira estava fora. Estava fora. E aí vai para pênaltis, e pênaltis é mentalidade. O seu capitão não vai bater e o seu principal jogador não vai bater. Vai bater um moleque de 21 anos jogando a Copa pela primeira vez. Aliás, Rodrigo, você errou, mas eu tenho você em alta conta, porque você teve coragem para ir lá bater. Agora, o senhor Neymar e o senhor Thiago Silva nem isso tiveram.
Ah, mas o Neymar ia bater o quinto pênalti. Amigo, você viu o Messi hoje? O Messi pegou o primeiro pênalti e foi lá bater. É isso. Você tem que botar pressão em cima do adversário. Agora, quando você vai, bate o primeiro pênalti a gente sabe que tem que bater no meio. Por quê? Porque o goleiro vai pular. O cara me bate a meia altura ao lado. Inexplicável. Também inexplicável Tite se manter fiel a Lucas Paquetá. Não dá. Eu já, Giovanni Júnior, há muitos anos, venho criticando nas minhas redes sociais a convocação do Paquetá. Ele não faz por onde está na seleção brasileira. É um meio-campo omisso. Não jogou nada hoje. E ele foi engolido pelo meio-campo da Croácia. Totalmente. Principalmente no primeiro tempo. Eu não sei quais são as convicções de um técnico da seleção brasileira, mas um técnico de uma seleção, do porte da seleção brasileira, não pode morrer atrelado a fidelidades que na seleção brasileira não cabe. Tem que vir com o melhor time do momento. Ele veio com 9 atacantes, mas veio só com 2 meias. Isso foi contestado na época da escalação, Ô, na época da Giovanni, convocação. Não dá. Bom, e estamos aqui com o Thiago deixar, Saraiva, vai comentar agora. só para completar o que você falou aí, ó, a questão de você chamar os melhores jogadores do momento. Ele não levar, levou 9 atacantes, mas não levar, por exemplo, o Gabigol, que fez final, gol em todas as final de Libertadores, das últimas edições de Libertadores, e tá jogando bem. Não que eu acho que ele também seja extraordinário, mas levou tanta gente e não levar um atacante que tá marcando gol, é estranho isso. Justamente. Você não tá Não, pior que isso, observando ele levou quem o está Pedro, que é o desenvolvendo o reserva melhor dele. futebol. Ele levou o Pedro, que é o reserva do Gabigol. Não faz sentido. Não faz sentido. É... Giovanni, só Oi. para dar uma dentro aí, vamos lá por partes. Seleção brasileira era amplamente favorita para esse jogo. Nós falamos que todos os times, as seleções que estavam nas quartas de finais, fizeram sua última partida, sendo a das oitavas, como a melhor partida de cada uma delas dentro da Sim, Copa do Mundo. Então, o que que acontece? Não foi diferente. Não foi diferente para Brasil e para Croácia nos seus jogos nas fases das oitavas. As duas apresentaram o melhor futebol na Copa desde então. O que que acontece, Giovanni, é que a Croácia voltou hoje, ela fez o seu melhor jogo na Copa novamente. Teve toda essa questão que a gente vai entrar nesses adentros. A Croácia não está um time legal, mas igual nós já falamos, aos trancos e barrancos, ela vai chegando e hoje ela conseguiu fazer um confronto de igual para igual com a seleção brasileira aí. Um primeiro tempo até melhor do que a seleção brasileira. O Brasil entrou bem assustado, bem recuado, mas aí acontece que no segundo tempo a seleção brasileira dominou a partida, é, como você mesmo disse, o placar de empate no tempo normal foi um placar justo, porque cada seleção dominou um tempo da partida. O sim. Brasil, no primeiro tempo, fez um futebol apático, um futebol ruim, e a Croácia acabou controlando a partida. No segundo tempo, o Brasil voltou melhor, nivelou o jogo, acabou superando a Croácia. Se tivesse mais alguns minutos de acréscimo, teria ainda virado a partida no tempo normal. Desculpe, ganhado a partida no tempo normal. Foi para prorrogação, não tem nem que discutir. O Brasil dominou os dois tempos da prorrogação e fez 1-0 com um golaço do Neymar para calar a boca de quem fica falando mal do Neymar, que o Brasil não precisa de Neymar. É o que a gente falou. O cara é um gênio. E quando você menos espera, o cara tá mal, ele pega uma bola e resolve a partida. E foi assim que aconteceu hoje. Só que como você também colocou, coisas normais que acontecem em futebol, infelizmente, para hoje, para nossa tristeza. Um minuto ali de desatenção. O Brasil, que fez uma ótima partida num contexto geral, vamos assim dizer, estava se classificando e acabou tomando um balde de água fria do gol croata aos 117 minutos de jogo.
e aí, quando vai para os pênaltis, faltou responsabilidade, faltou chamar para si aquela o peso, né? Puxar para si esse peso, pois nós tínhamos jogadores que tinham condição de assumir essa responsabilidade, tínhamos, como você mesmo colocou, o capitão da seleção brasileira e o próprio craque Neymar, que acabaram não puxando a responsabilidade da batida de Gente, pênalti e deixaram uma criança, né, vamos assim dizer, de 21 anos de idade, na sua primeira Copa do Mundo, nas poucas apresentações pela seleção brasileira, iniciar uma disputa de pênalti numa Copa do Mundo. Então, isso assim, é uma coisa que não dá para entender. O Tite também é no momento que é de recuar o time. O Tite sempre fez isso nos times, fez isso no Corinthians, onde chegou a ganhar grandes títulos, pois é, eu fazia ia 1 a falar 0 isso e agora. trancava a casa. Aí hoje fizemos 1 a 0 e o Brasil, o que que ele arrumou, Giovanni? Ele deu uma desatenção total na zaga, com a zaga experiente que tem, e cometeu uma falha daquela. Aí tem que pedir para sair mesmo, Giovanni, não tem condição. A O, Croácia não apresentou em momento nenhum da Copa um bom futebol, mas hoje talvez tenha sido o melhor jogo também da Croácia. E, querendo ou não, aos trancos e barrancos, a Croácia avançou para mais uma fase da Copa. E, Giovanni, concordo com o, você. Lance polêmico na mão no primeiro tempo poderia ter mudado toda a história do jogo também. não, não só isso, mas também, poxa, a Croácia dava com pau no Brasil, certo? Num jogo, numa jogada. Aí na jogada seguinte, o jogador brasileiro fazia a mesma coisa, o árbitro dava falta e dava cartão. Ué, cadê a É, coerência disso aí? concordo com você também. Faltou coerência para a arbitragem hoje. Os mesmos lances, lances similares entre as duas equipes. Para os brasileiros, resultavam sempre em falta e cartão amarelo, diferente para o time da Croácia. Você colocou aí que Neymar acabou machucando. Danilo também se machucou novamente também. Sim, por quê? Porque a Croácia sentou a bota no segundo tempo e não quis jogar. Essa é a Não lembro verdade. agora, tem um jogador. No finalzinho do jogo, ele é um cara que já tinha um cartão amarelo, acho que da Croácia, arrancou o jogador brasileiro do chão e deu uma pirueta no ar. É, E o juiz nem Berzovic. amarelo não deu também. Berzovic já tinha cartão amarelo. Foi o único cartão amarelo que a Croácia tomou no jogo. Pasme, foi o único cartão amarelo que a Croácia tomou no jogo. O Brasil tomou três. E foi mais agredido. Não, e a Croácia deu 20. A Croácia bateu 26 faltas. Peraí. Esse árbitro tem que voltar para a escolinha lá da Premier League. Então, assim, mas agora falando você falou aí do Tite no Corinthians e tal. Eu tenho, você vai me desculpar, mas assim, eu tenho um asco de time fechado, que é um negócio impressionante, que eu acho o seguinte, o futebol ele é revanchista. O Tite fez isso durante vários anos no Corinthians. Primeiro tempo amassava o time, fazia o gol e depois, segundo tempo, lá atrás. Lá atrás fechava a casinha, ponto final, sem medo de ser feliz. Hoje ele tomou do próprio veneno dele. Futebol, a bola pune, como diria Muricy Ramalho. Hoje ele tomou do próprio veneno dele. Só que, assim, acho que ele não contava que teria tanta dramaticidade igual hoje. Mas a minha crítica com o Tite não é das mudanças que ele fez. Eu acho que o Vinícius Júnior estava mal mesmo no jogo hoje, até porque a Croácia botou três para marcar o Vinícius Júnior. Sempre que o Vinícius Júnior pegava na bola, tinha três em cima dele. Então ele não conseguia sair. A minha crítica em cima do Tite é levar uma quantidade elevada de atacantes e não levar meio campo. Hoje faltou meio campo, porque o Paquetá não é meio campo atrás, ele é meio campo ofensivo. E mesmo ofensivo, ele não é jogador para a seleção brasileira. Isso já há muitos anos eu venho falando isso, desde a época do Flamengo, quando ele começou a ser convocado. Então, eu acho que o Tite tinha que ter colocado mais meio campo de ligação para fazer jogada, para tentar organizar o time. Faltou isso. Em dado momento do primeiro tempo, o Brasil estava saindo com chutão, ligação direta, da defesa para o ataque.
Aí, cara, você pega um cara do croata de 2 metros de altura na defesa, os caras pegam a bola toda hora. Além disso, Daniel Alves, ó, Thiago, é o seguinte: deu um empate da Croácia na prorrogação, certo? Eu não lembro agora se o Tite tinha uma substituição a fazer. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que botar um cara experiente, ele tinha que botar o Daniel Alves. Ele tinha que botar o Daniel Alves para bater o pênalti. Por que não pôs o Daniel Alves? O Daniel Alves é exímio batedor de pênalti, batia pênalti no São Paulo. E você joga toda a responsabilidade para abrir a cobrança no menino de 21 anos de idade. No menino de 21 anos de idade e no Marquinhos, que a bola resvalou nele e entrou. Só que a sorte do Marquinhos é que todo mundo tá botando a culpa no Neymar e no Thiago Silva de não ter batido pênalti. Porque senão ele era o vilão da história. E acaba sendo, porque parece que agora é a última Copa dele também. Dele, do Thiago Silva, da, de um monte de gente. E aí, para 2026, nosso time é uma incógnita. Absolutamente. Aliás, o treinador Tite, o revoar, né? Hoje deu adeus. Isso aí já estava meio que esclarecido desde antes mesmo da Copa, né? Não, ele Que mesmo Tite falou. seria treinador da seleção até a Copa do Mundo. Ele mesmo falou, né? No começo do ano, inclusive. Falou, não, vou sair na Copa. Tudo bem. O trabalho do Tite, ao longo de todo esse tempo que ele ficou na seleção brasileira, eu não consigo criticar integralmente, porque ele não teve confronto com europeus. Não tem como Então, mensurar, né? De os fato, como outros. é que o Tite foi. Porque se você jogar 70 partidas e ganhar, acredito que umas 62 que o Brasil tenha ganho com o Tite, de 70 partidas, o que que acontece? Você batendo só em sul-americanos, asiáticos e africanos é uma coisa. Confrontos com o europeu. Você não teve confronto com o Não, nesse europeu para tempo todo foi só sul-americanos. Nem amistoso com o africano não fez, foi fazer agora. Com o asiático fez um ou outro também. Então, assim, não dá para você criticar o trabalho integralmente do Tite. O que dá para você criticar é a preparação para hoje. Hoje parece que a seleção brasileira estava fora de sintonia, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele ajeitou a casa, mas mesmo Giovanni, assim parou em no confronto, Dinamo Zagreb. fazendo contraste com o time brasileiro, com essa eliminação da seleção brasileira, a Croácia avança para mais uma semifinal seguida de Copa do Mundo. Aos trancos e barrancos, a Croácia chegou. Cara, eu vou te falar um negócio, é o seguinte, tá diferente de 2018. 2018, ela fez todas as prorrogações, só que ela jogava a bola. Ela ia para cima. Ganhou dessa Argentina que ela vai enfrentar de 3-1 no grupo em 2018. Ela ia para cima, ela tentava jogar. Agora, essa que está aqui é uma Croácia covarde. É uma Croácia que não. Eu não tiro o chapéu, para não falar outras coisas mais. Agora, a Oh, seleção argentina tem tudo para ganhar dela. Acho que a Argentina pode estar com aquela sorte de campeã. e só para Agora é o complementar, seguinte: Giovanni, mais uma edição, né? Agora, mais uma Copa que o Brasil não consegue passar no mata-mata por europeus, né? Esse tabu vai não, durar aí pelo menos mais 4 anos agora. sim, até 2026. O Saraiva, A outra coisa última que eu vez quero foi em falar dois mil sobre a e dois, arbitragem, né? 2002, a final da Copa. Agora, outra coisa que eu quero falar sobre a arbitragem, o tanto que parou o jogo no segundo tempo, de falta, de reclamação por alguma coisa, é, o VAR parou para ver o pênalti lá, o cara me dá só 4 minutos de Nós acréscimo, tivemos aí, por exemplo, o jogo de e Argentina e Holanda, a e a Argentina não Holanda aconteceu empatou aos nada, 11 minutos de acréscimo, né? é, e na Argentina e Holanda não aconteceu nada, o árbitro deu 10 minutos de acréscimo, e a A Holanda Holanda empatou no acabou 10º empatando minuto de acréscimo. no último lance praticamente da partida. Ah, não, mas aquele negócio da Holanda ali, se a Holanda classificasse, aí eu ia desistir do futebol, com todo respeito. Mas
Não dá para você fazer uma semifinal de Copa com dois times que abnegam o jogo. Não dá. Eu acho que esse tipo de jogo tem que ser punido pela FIFA, de algum jeito. Ah, mas é uma estratégia para jogar. Amigo, eu tô pagando ingresso, certo? Eu quero ver um jogo, quero ver um espetáculo de futebol. Eu não quero ver um time retrancado lá atrás. Eu não quero ver squash. Eu tô vendo futebol. Futebol é jogo, é tentativa de ganhar do adversário. Quando você retranca, você não, você tenta impedir você de perder, você não tenta ganhar. Ah, mas é uma estratégia de jogo. Eu respeito, tudo bem, mas é uma estratégia de jogo porque é permitido fazer isso. Agora, se não fosse permitido, você ia ver se a Croácia jogaria dessa forma hoje. Eu acho que a Croácia jogaria até melhor, até de forma mais honrosa. O que nós vimos hoje foi, assim, um negócio inexplicável. Inexplicável. E outro, ficar jogando toda hora para ir para prorrogação, para ir para pênalti, uma hora você perde. Foi o que aconteceu na final de 18. Do que adiantou? Ô, Giovanni, nós falamos aqui também que se a Croácia apresentasse aquele mau futebol, o Brasil era favorito a ganhar essa partida. O Brasil acabou jogando melhor. A Croácia acabou também evoluindo um pouco mais para o jogo de hoje, apesar de tudo seu futebol. E a Croácia entrou com um propósito de jogo e ela cumpriu o seu propósito. A gente não acha esse futebol mais bonito, o mais correto a ser jogado, mas é o futebol que classificou a Croácia dessa forma É. e que por pouco, com auxílio aí também talvez da arbitragem, a Holanda também passando também para uma próxima fase de Copa, mas como você disse, é, a justiça ainda para a Argentina ela veio e a Argentina acabou se classificando na É, cobrança de pênalti. infelizmente, futebol é um esporte injusto, né? Muitas vezes. Hoje foi injusto com a seleção brasileira. É, mas, assim, não há justiça no futebol. Se houvesse justiça no futebol, a Croácia estava fora há muito tempo. A Croácia estava fora há muito tempo, a Holanda estava fora há muito tempo, enfim. Mas por isso que a gente tem isso como paixão, porque o futebol meio que representa o que a gente vive na vida. Por exemplo, às vezes você estuda, às vezes você se dedica tanto e entra no teu lugar no trabalho um cara que não fez nem um terço de você. Então, isso é injustiça. E o futebol representa isso. É um negócio de uma classe social que é extremamente complexa de você entender. E é por isso que países como os Estados Unidos, como Catar, esse pessoal todo, isso aí não vai para frente no futebol, porque eles não entendem isso. O Giovanni, Saraiva do é o outro seguinte, lado, oi. sim, pode falar. Não, eu queria falar bastante coisa aqui, mas acho que já está de bom tamanho para a gente comentar. Deixa eu falar um negócio, é o seguinte, não dá para culpar os jogadores da seleção brasileira no jogo de hoje e eu acho que na Copa inteira. Na Copa inteira a seleção brasileira fez uma boa Copa, sim. Agora vem aquele ufanismo brasileiro de falar que a seleção jogou mal todos os jogos, não jogou bem nenhum jogo e tal. Peraí. Então vocês estão assistindo uma Copa em Marte, não é possível. A seleção brasileira foi melhor que Sérvia, foi melhor que Suíça, foi melhor que a Coreia do Sul, foi melhor que a Croácia. E o time não jogou nada? Não, peraí. Vamos saber fazer a crítica direito. É igual eu falei também, Giovanni. Hum. Criticar também Neymar, também, que não precisa do Neymar, não sei, que o Neymar não joga bola. Ó, o Neymar é craque, não tem o que ser discutido isso. E hoje, num lance de gênio, ele acabou abrindo o placar. Tá certo que não classificamos, mas não foi culpa do Neymar também. Talvez ele poderia ter chamado depois a responsabilidade para cobrar o pênalti, sim. Mas aí é difícil de você definir o que que aconteceu. Não, eu acho que a crítica em cima dele tem que ser na questão da liderança. Ele é uma liderança para essa seleção. Vamos lembrar que o Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo se diz fã do Neymar desde criança.
Ou seja, o Neymar, quando o Rodrigo era criança, o Neymar já jogava. Então, assim, ele tinha que ter pegado e falado: ó, você perdeu o primeiro pênalti, beleza, eu bato o segundo. Eu bato o segundo. E o Thiago Silva tinha que ter falado isso também. Tinha que ter O se Thiago Silva, apresentado. eu acho ele bom zagueiro, mas desde aquela vez em 2014 que ele ficou apático, chorando dentro de campo, eu já não teria convocado mais o Thiago Silva. Não, mas esse ano ele foi um dos bons quadros da seleção brasileira, né? Ele Se foi bem, bem. é igual nós estamos falando, Giovanni, é difícil de falar também, porque com a seleção mesmo eliminada, ela atuou bem em todas as partidas que ela jogou, com exceção de Camarões, que foi um time reserva, mas ela, inclusive contra Camarões, ela jogou até melhor do que Camarões, só não venceu também a partida. Mas Foi uma base de sorte. a Tomou um gol seleção nos brasileira 90 do Camarões. ela jogou melhor as 5 partidas que fez. Sim. E a seleção brasileira é tão zicada que pega um time igual a Croácia e toma um gol de um cara que chama Bruno. Bruno Petkovic. Bruno é um nome português, muito abrasileirado. E Petkovic foi um gringo sérvio, que é do lado ali da Croácia, que fez muito sucesso aqui no Brasil. É coisa assim de maluco. Os mistérios e enigmas do futebol, jogando. Exatamente. É coisa de maluco. Não, e o cara não tem nem descendência brasileira. O cara chama Bruno, simplesmente. Nasceu na Sérvia. Giovanni, Hum. nós temos aí também para falar, meu querido, do o jogo da Argentina, para a alegria dele que hoje está enlouquecido na praça em Rosário. É. Hoje ele não aparece aqui, Giovanni. E Não, hoje ele tá no obelisco. quando a Argentina perde, ele some. Mas quando a Argentina ganha, ele também some, Giovanni. Porque ele deve ter tomado pelo menos 10 litros da adega dele. Justamente, justamente. De cerveja Pilsen, né, que é a cerveja principal lá da Argentina. Mas vamos falar da Argentina. A Argentina foi superior à Holanda. Holanda, de novo, não se apresentou à Copa. Cadê a Holanda? Onde estava a Holanda nessa Copa inteira? A Holanda, desde o A Holanda início não da chegou. Copa, a gente já tem falado, né? Que a Holanda não apresentou em nenhum momento nessa Copa um bom futebol. Não, a Argentina dominou completamente a Holanda. Só que aí, amigo, é aqueles acasos do futebol. A Argentina faz 1-0 com um passe do Messi. Eu esqueci o nome do rapaz que fez o gol, mas também isso não vem ao caso. Foi mais ou menos na Molina, reta eu acho, né? final. Molina, é. Mas também foi mais na reta final do primeiro tempo, onde a Argentina já era melhor, né? Ah, e depois, no segundo tempo, tem um pênalti que o Messi converte, né? Um pênalti bem marcado por arbitragem. Aliás, que diferença de arbitragem, hein? A arbitragem do jogo da Argentina, exemplar. A arbitragem do jogo do Brasil, um lixo. Nota zero. Nota zero. Mas, enfim. é, E a Argentina simplesmente toma. Aí o Vangal coloca um grandão lá. Ele sempre bota um grandão no final do jogo. Tanto nessa Copa quanto de 2014, sempre foi assim. Botou um grandão lá de 1 metro e não sei quantos. O cara, no primeiro toque da bola, diminui aos 39 do segundo tempo. E depois, cara, o árbitro me inventa 10 minutos de acréscimo. Num jogo que não teve nada. Aí, nos 10 minutos de acréscimo dele, teve tudo. Teve porrada, teve gol da Holanda. O gol da Holanda saiu no último segundo, velho. Foi uma falta que todo mundo achou que o Blind ia bater. O Blind simplesmente rolou pro do lado da barreira e o cara veio e chutou. O mesmo cara que fez o primeiro gol, o mesmo cara que o Van Gaal colocou nos 10 minutos finais ali, praticamente. Então, assim, e era uma injustiça o futebol, se a Holanda passasse, totalmente. Você imaginou uma semifinal de Holanda e Croácia jogando do jeito que as duas estão jogando? É um crime o futebol mundial. Era um crime. Gio- Giovanni, para a Hum, alegria do nosso amigo Vinícius Lamanes, a Argentina começou, era a favorita para a partida, a gente disse aqui ontem, é,
começou bem, melhor. O primeiro tempo a Argentina dominou, acabou fazendo um gol com o Molina, o passe do Messi, como você já disse. No segundo tempo, depois o Messi acabou fazendo um gol também, né, convertendo um pênalti. E a Argentina chegou a abrir 2-0 no jogo. E dominou, teve controle do jogo. Mas, para sua alegria, meu amigo, que a alegria dos gols argentinos foi para o Vinícius Clamanes, a alegria dos gols holandeses foram suas, meu amigo, pois ele teve o dedo de Van Gaal nos gols, que colocou o jogador que acabou acertando duas vezes a meta argentina, como você já colocou, um gol de cabeça, um belo gol de cabeça, e depois, quando Não, todo mundo pensou que teria uma bola batida direto para o gol, ela foi simplesmente rolada para o giro do mesmo jogador que o seu amigo Van Gaal colocou na cara, partida, Giovanni. E lembrando, só comentando aí para só um alfinetar também, negócio. Giovanni, Hum, o que que acontece? O jogo só acabava quando a Holanda empatasse. exatamente. Eu também pensei isso. Porque, cara, assim, a gente não pode falar aqui, mas a gente pensa em coisas obscuras, né? A arbitragem contra o Brasil foi uma lástima, e agora o cara no jogo com a Argentina bota 10 minutos de acréscimo no segundo tempo, um 2-1. Se fosse 2-0, será que tinha 10 minutos de acréscimo? Fica a dúvida. Além disso, você falou aí de Luiz Van Gaal. Foi uma tortura psicológica hoje, né? Assistir Croácia e assistir Scaloni contra Van Gaal. Jesus Cristo, se não é o Messi, cara. O jogo Argentina e Holanda tinha contornos de sono. É um jogo não tão bom de assistir, né? Por conta de a Hum. gente ver a genialidade, o gênio em ação, né? Messi atuando, equivale o valor do ingresso, mas É, o que a Holanda apresentou na Copa também, junto com a Croácia, se tivéssemos uma semifinal entre Croácia e Holanda, eu concordo com você, meu amigo. Essa aí, se desse algum torcedor no estádio, ele ia dormir. ia dar, os holandeses lá tudo de camisa laranja, né? Os croatas tudo de camisa xadrez. Mas ó, só falando um negócio, é o seguinte, tudo bem que os clubes, às vezes, pela questão dos jogadores que contratam e tal, podem fazer um esquema mais retrancado, aí tudo bem, beleza. Agora, a seleção é inadmissível. Seleção você pode escolher, você pode montar um time para jogar para frente. A Croácia tem essa condição. A Croácia não é uma Tunísia da vida. Tunísia, sim, tudo bem, a gente entende. Agora, Croácia e Holanda, jogar na defesa, para quê? Sem condição de fazer muito mais que isso. Você é Giovanni, um técnico da seleção. Você tem o direito de escolher o time. Escolher o time. Aí não dá para você elogiar a defesa sólida. só colocando aí, Giovanni, um adentro aí também, que a Croácia na Copa de 2018 participou, chegou à final, né? Foi vice-campeã, perdendo para a França na final. E tirando esse jogo da final, os outros três fases a Croácia é, passou através de prorrogação e pênaltis, né? Dois através de pênaltis e um através da prorrogação. Contra a Inglaterra, ela ganhou na prorrogação. Então, assim, Croácia está se habituando a jogar prorrogações e pênaltis na Copa. Dessa vez, a mesma coisa. Nas oitavas foi o Japão no pênalti e agora nas quartas o Brasil também nos pênaltis. Justamente. Não, nós não perdemos para a Croácia, nós perdemos para o Dinamo de Zagreb, né? Porque o goleirão é do Dinamo de Zagreb e o cara que fez o gol é do Dinamo de Zagreb. Ou seja, nós perdemos para os piores da seleção da Croácia. Porque futebol croata, evidentemente, se os caras despontam, eles vão para fora logo. Cara, é daquelas coisas inexplicáveis do futebol. Não dá. E o goleiro croata que está virando especialista em pegar pênaltis em Copa, né? Por falar nisso, o goleiro brasileiro, o Alisson, parece que na Copa ele dá uma pequenada, né? Porque, cara, o cara não faz uma defesa. No A gente tinha Liverpool ele é uma falado muralha. na primeira fase, a gente tinha comemorado, falado que o Alisson não tinha feito nenhuma defesa, mas a gente entendia como bom, porque a bola nem chegava para ele defender.
Mas quando nós precisamos duas vezes do Alisson para defender, a bola vazou as duas vezes, Giovanni. Não, mas aí não tem culpa, né? A bola desviou duas vezes. Ok. A bola desviou contra a Coreia do Sul e desviou contra a Sérvia. Não tem como. Mas Por assim, sinal, o parece que. Brasil, ultimamente, desde Júlio César, o Brasil não está tendo sorte com seus goleiros, né? Sempre tem um tranco e barranco, tropeçando, trombando um no outro, e a bola acaba morrendo dentro do gol brasileiro, infelizmente. Não, se um dia o Júlio César foi goleiro de fato, eu fui atacante do São Paulo. Não, o Júlio César na seleção brasileira foi uma negação. Negação. Cara, é o seguinte, eu vou te falar um negócio para fechar aqui. Eu estou torcendo agora com a saída da seleção brasileira para uma final Argentina e Portugal. Vamos falar de Portugal no próximo vídeo. Eu estou torcendo para a final Argentina e Portugal. Por quê? Para encerrar o ciclo Messi e Cristiano Ronaldo. Só falta esse confronto na final da Copa. E aí nós vamos saber quem foi melhor de fato. E eu acho que o nosso Galvão Bueno merece uma transmissão como essa. O que você acha? Será um minutinho só, um minuto e meio. Ô, Giovanni, seria muito bom ver esses dois gênios do futebol aí se confrontando numa final de Copa do Mundo e, independente de quem ganhasse, a gente ficaria satisfeito por ter privilégio de poder acompanhar essa decisão. Pois é, o Mbappé, deixa acontecer isso, tá? Valeu. Ó, daqui a pouco a gente volta para comentar os jogos de amanhã, Portugal, Marrocos e também o grande clássico da guerra política entre Napoleão Bonaparte e o reinado inglês, Inglaterra e França, tá certo? Até mais, gente.